Shalom! Em nosso vídeo de estreia, vimos que Yeshua não veio fundar uma nova religião. Agora, enfrentaremos a questão central. Como sabemos com certeza que Yeshua é o Mashiach, o Eterno manifestado em carne? A resposta está no mesmo lugar em que os discípulos do primeiro século buscavam, o Tanar, as primeiras escrituras, ou como é mais conhecido hoje, o Antigo Testamento. Em Atos 17:11, Shaul elogia os judeus de Bereia porque examinavam as escrituras diariamente para verificar se as suas palavras eram verdadeiras. E que escrituras eram estas? O Tanar. Isso revela um princípio fundamental. Não começamos pela Brit Hadashah, o Novo Testamento. A base é o Tanar. Somente ele confirma se Yeshua é quem disse ser. O Tanar não é o prefácio, é o fundamento. É ele quem detém o DNA do Messias. Se a cópia não bater com o original, ela deve ser descartada. Veja como é simples. O Tanar descreve atributos exclusivos de Elohim. O Novo Testamento aplica esses mesmos atributos a Yeshua. As evidências são irrefutáveis. O que o Tanar reserva exclusivamente a Elohim, o Novo Testamento atribui a Yeshua. Não há espaço para um segundo Deus. Existe apenas a unidade se revelando. Se o Tanar coroa Elohim como autor de tudo, o Novo Testamento revela que nada do que foi feito se fez sem Yeshua. Se no Tanar Elohim diz, fora de mim não há Salvador, em Isaías 43:11, nos Evangelhos os anjos bradam, hoje nasceu o Salvador, que é o Mashiach. O Salmo 23 e a profecia de Ezequiel definem o Eterno como pastor de Israel. E Yeshua não hesita. Eu sou o bom pastor. Ele não estava assumindo uma profissão, estava reivindicando um trono. E assim, passo a passo, a conclusão se impõe. Yeshua não é outro Deus. Yeshua é o próprio Elohim se manifestando em carne. Yeshua mesmo disse, eu e o Pai somos um, João 10:30. Quando Filipe pediu, mostra-nos o Pai, Yeshua respondeu, quem me vê a mim, vê o Pai, João 14:9. Ele não apontou para outro ser, ele revelou a unidade. Alguns argumentam que não há conexão entre Yeshua ser Yahweh em carne, mas o testemunho bíblico, na realidade, vai ao encontro disso. E é claro que não estamos diante de textos vagos ou alegorias distantes. Estamos diante de inúmeros registros diretos, explícitos e deliberados, alguns mais sutis, outros absolutamente taxativos. O Novo Testamento não sugere timidamente que Yeshua seja um ser divino. Ele declara repetidamente, em linguagem clara, que ele é Yahweh encarnado. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim, e o Verbo se fez carne. Isto não é metáfora, é identificação ontológica direta. Tomé, ao ver Yeshua ressuscitado, exclama em João 20:28, Adoni ve'Elohai, meu Senhor e meu Elohim. Yeshua não corrige, Yeshua não diz, não me chame assim. Ele aceita a adoração devida somente a Yahweh. Em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há uma porção ou um reflexo da divindade, toda a plenitude. Em Filipenses 2:6, ele, existindo em forma de Elohim, não considerou ser igual a Elohim algo a que se agarrar. Paulo afirma que Yeshua existia em forma de Elohim e possuía igualdade com Elohim. Em Hebreus 1:8, o pai, citando o Tanar, o Salmo 45, versículos 6 e 7, fala do Filho. Teu trono, ó Elohim, subsiste pelos séculos dos séculos. O pai chama o Filho de Elohim. Se Elohim, nesse versículo, fosse título inferior, como dado a um juiz ou um governante, por exemplo, a adoração no versículo 6 seria idolatria. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Elohim o adorem. Apocalipse, capítulo 1, versículos 8, 17 e 18, Yeshua declara, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Estive morto, e eis que vivo pelos séculos dos séculos. Somente Yahweh é Rosh Vesof, primeiro e último, Isaías 44:6. E Yeshua reivindica este título para si. Estes textos não são interpretações forçadas. A relação de causa e efeito é cristalina. Se Yeshua não fosse Yahweh em carne, essas afirmações seriam blasfêmia capital. Mas ele as fez, os apóstolos a confirmaram e o Tanar as validou. Compare com os seguintes textos.
Em Isaías 43:11, Yahweh declarou: Fora de mim não há Salvador. No Novo Testamento, os anjos anunciam: Hoje nasceu o Salvador, que é o Messias. Lucas 2:11. No Tanar, todo joelho se dobrará diante de Yahweh, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Isaías 45:23. O Novo Testamento, todo joelho se dobrará diante de Yeshua, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. No Tanar, Yahweh é o pastor de Israel. Porque assim diz Yahweh Elohim: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel 34, versículos 11 e 12. O Novo Testamento, Yeshua diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Percebe a conexão? O que era dito de Yahweh cumpre-se em Yeshua. Até mesmo os profetas anunciaram que o Mashiach seria o próprio Elohim conosco. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará de Immanuel, El conosco. Isaías 7:14. E no nascimento de Yeshua, essa profecia se cumpre. É por isso que os primeiros discípulos nunca duvidaram. Eles reconheceram que todas as promessas no Tanar se cumpriram em Yeshua. Ele é o braço do Eterno revelado. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é o Rei de Israel, o Senhor da Glória, o Alfa e o Ômega. À luz do Tanar não resta qualquer dúvida. O Mashiach prometido é o próprio Yahweh encarnado, revelado em Yeshua. E essa verdade não é apenas conhecimento teológico, ela exige decisão. Porque se Yeshua é o próprio Yahweh em carne, segui-lo não é opcional, é vida, é salvação, é retorno ao Pai. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuar conosco nessa jornada de retorno às raízes da fé. Shalom e até o próximo vídeo.